Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Ontem o mercado americano acabou por fechar positivo, apagando aqui parte das perdas registradas no final então, da semana passada, à exceção do Russell 2000 que caiu ligeiramente, menos 0,2%, os restantes índices a valorizarem, S&P 500 0,7%, Dow Jones 0,2% e Nasdaq 1,2%. E na sessão asiática também uma sessão bastante positiva, com as tarifas de Donald Trump entrarem em vigor então à meia-noite. Por exemplo, no Reino Unido foram então aplicadas tarifas de 10%, União Europeia e Japão 15% e Suíça 39%, e portanto afasta aqui alguma incerteza dos mercados e leva a um sentimento positivo na maior parte das bolsas. Também aqui as anunciadas isenções de tarifas de semicondutores estão a alimentar o otimismo na sessão asiática, com os índices, como podemos ver, a valorizar. O Nikkei é o que valoriza mais de 1% no dia de hoje, apesar da Toyota ter registrado uma queda de 37%, aliás, nos resultados líquidos do último trimestre. A empresa, então, reduziu a sua previsão de lucro operacional dos 3,8 trilhões anteriores para 3,2 trilhões de anos, citando, então, as tarifas como principal motivo. Ainda na sessão asiática, a balança comercial chinesa, que saiu ontem à noite, às 11 da noite, caiu mais que o esperado, de 114,7 para 98,2 bilhões, devido então ao aumento inesperado nas importações, e as exportações aumentaram 7,2%, indicando aqui uma forte atividade de transporte durante estas tréguas comerciais em curso então com os Estados Unidos, que deverão ser prolongadas a partir para além de 12 de agosto. Olhando para a Europa, sentimento também positivo, com a incerteza então a deixar de assolar os mercados, e temos destaque aqui para o índice polaco e para o índice austríaco, com valorizações superiores a 2,5% e o DAX a valorizar 1,7% no dia de hoje. Também os futuros americanos para já perspectivam uma abertura em alta dos respectivos índices, com a Apple a anunciar um investimento adicional de 100 mil milhões de dólares no âmbito do novo programa American Manufacturing Program. Portanto, estes fundos serão utilizados para construir novas fábricas, novas instalações que produzirão componentes para os produtos da Apple, que muitas vezes são comprados a fábricas estrangeiras. E, portanto, a Apple, com isto, visa criar 20 mil novos postos de trabalho ao longo de 4 anos e alinha-se com a agenda de fábrica americana de Trump, e, portanto, as ações da Apple estão a valorizar, aliás, ontem no aftermarket, mais de 2,5%. Olhando para o calendário de hoje, um calendário em que teremos aqui, então, como principal destaque, a reunião, então, do Banco de Inglaterra ao meio-dia, em que é esperado aqui um corte de 25 pontos base para os 4%, apesar de a inflação continuar persistentemente alta no Reino Unido. Depois teremos também os habituais pedidos semanais sobre desemprego às 3h30 nos Estados Unidos e, da parte da tarde, Bostic irá discursar, portanto, um membro tipicamente mais conservador da Fed, e teremos também inventários de gás natural e resultados de empresas como a Warner Bros., por exemplo, e a Eli Lilly, portanto, fabricante então do medicamento de emagrecimento, por exemplo, do Mounjaro. Portanto, olhando para os índices no dia de hoje, o S&P 500 quebrou ontem então a resistência dos 6,375, portanto, confirmou esta manhã e arrancou já nesta manhã europeia com uma forte subida, tendo já aqui valorizado entre as 9 da manhã e a hora atual cerca de 0,5%, com o Nasdaq também aqui a disparar, como podemos ver. Dow Jones também em alta, está agora aqui a quebrar, reparem, a confirmar aqui a quebra deste range. Poderá ser aqui também um bom ponto de entrada para o Dow Jones, aqui uma amplitude de cerca de 350 pontos, e também aqui o Russell 2000, que ontem caiu, hoje está aqui a ganhar alguma força, com o DAX a disparar também, para cima da resistência que havíamos falado, o IBEX também em forte alta a fazer novos máximos anuais, o CAC também a regressar para perto dos máximos com bastante força, FTSE aqui um pouco mais fraco, portanto não está a conseguir quebrar ainda a resistência dos 9.170 pontos, e também o Eurostock 50 aqui a disparar com bastante força. Já o VIX segue em queda, abaixo então dos 18 pontos. Olhando para as matérias-primas, o café aqui a abrir com um gap em alta e a recuperar
no dia de hoje, portanto mantém-se muito aqui a baixa então, do limite inferior deste canal que havia sido quebrado em baixa. Temos também aqui o milho a abrir com um gap em alta, depois da forte queda dos últimos 4 dias, hoje aqui a recuperar. O cacau continua a negociar acima aqui do seu canal que foi quebrado em alta no dia de ontem, mantém então o potencial ascendente. O açúcar continua a negociar no seu range, hoje a recuperar um pouco, e o zinco também aqui a quebrar acima então na zona da resistência. Já nas energéticas, temos aqui então o gás natural, que ontem quebrou esta linha de tendência descendente, está aqui agora a testar um suporte de curto prazo, vamos ver se reagir em alta com força, poderá vir testar outra vez valores perto então dos 3,20. O petróleo, ontem a sofrer aqui uma forte queda até à zona de suporte dos $64, está aqui a reagir em alta nesta zona, e o ouro e prata para já caírem, portanto, com o sentimento de risco a voltar então aos mercados. No mercado cambial, como podemos ver aqui, hoje temos aqui o NZD e o AUD como as moedas mais fortes, o euro também bastante forte, e as moedas mais fracas, o ien, o CHF e também o dólar. Portanto, moedas então relacionadas com o risco a ganharem mais força no dia de hoje, e como podemos ver aqui, o dólar index mantém então a sua trajetória de queda, e isso significa subidas aqui no euro-dólar, no cable, no AUD-USD e também no NZD-USD. Em relação ao ien, está bastante fraco. O nosso trade de ontem, o euro-ien, atingiu então o take profit pelas 4 da manhã desta madrugada. Portanto, o target foi então atingido desde que venceu o ombros de invertir. O libra-ien também aqui a recuperar no suporte. O dólar-ien mais lateral, porque são ambas moedas fracas no dia de hoje. Continuamos aqui a ter o euro-franco suíço a disparar. Vamos ver se consegue quebrar então esta consolidação onde negocia há vários meses, e o dólar-franco suíço também bastante parado, uma vez também que são duas moedas fracas. Olhando para o mercado de criptos, sentimento misto no dia de hoje, Bitcoin praticamente inalterada, e se olharmos aqui para o gráfico então da Bitcoin, conseguimos ver que se mantém aqui a testar esta resistência, portanto, para já não conseguiu ainda quebrar a mesma em alta e formou aqui para já uma linha de tendência ascendente de curto prazo, que caso seja quebrada em baixa poderá disputar um maior movimento de queda. Bem, por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.